Olá, meus irmãos, eu sou a Renata e eu e minha família frequentamos a missão evangélica aqui em Montargis, em Portugal, juntamente com a família Davi. E esse mês nós temos ouvido uma série de mensagens voltadas para a família, o quão é importante nós estarmos juntos ouvindo a palavra de Deus. Por isso, os meus filhos, o João, a Sofia e a Dora, vão ler um texto que está lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 1 a 9. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízes que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisses na terra a que passas para a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Esse texto nos fala da importância, de nós como pais termos um comprometimento diário em transmitir a palavra de Deus. Não somente com as nossas palavras, mas com as nossas ações, com a nossa própria vida, para que tudo aquilo que a gente fizer seja em prol da evangelização da nossa casa, da nossa própria família, para que a palavra de Deus possa ficar gravada nos corações dos nossos filhos e também nas suas mentes. Eu agora vou fazer uma breve oração e peço que vocês me acompanhem nesse momento. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque nós podemos ter aqui este canal de bênção, podemos ter esse espaço, ó Deus, para transmitir de alguma forma a Tua palavra a outros corações. Que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, esse culto, abençoa também essa pessoa que está me ouvindo agora, que está acompanhando essa oração, que o Senhor visite, ó Deus, que o Senhor leve, ó Deus, tudo aquilo que ela precisa para estar tranquila, calma, serena, ouvindo e absorvendo, ó Deus, a Tua palavra. Que o Senhor possa abençoar a nossa família, a família na fé, e também abençoar, ó Deus, todos aqueles, ó Deus, que nós queremos que tenham um contato mais íntimo e pessoal contigo, ó Deus. Que o Senhor esteja abençoando aquele familiar nosso, aquele filho que está desviado, aquele filho que não quer ouvir a palavra de Deus. Que o Senhor possa cobrir, ó Deus, com a Tua mão de poder e fazer, ó Deus, o milagre que só o Senhor pode fazer. E quanto a nós, Senhor, que o Senhor nos ajude, ó Pai, a sermos transmissores da Tua palavra, não somente na nossa casa, mas na nossa vizinhança, no lugar onde vivemos, ó Deus. Que o Senhor nos dê essa bênção, ó Pai, de vermos almas sendo rendidas a Ti, ó Deus. E abençoe a palavra que vai ser falada hoje. Abençoe todo este culto, ó Deus. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém.
corinho número 108 dos nossos cancioneiros. Plena Confiança é um cântico, letra e música do saudoso pastor Daniel Calado. Mais do que nunca, este corinho faz sentido agora, em plena pandemia da Covid-19. Plena Confiança. Plena confiança em Deus deves ter, além de esperança que Ele com seu poder gozo te dará para sempre lá na eterna vida. Plena confiança em Deus deves ter, além de esperança que Ele com seu poder gozo te dará para sempre lá na eterna vida. Todos. Plena confiança em Deus deves ter, além de esperança que Ele com seu poder gozo te dará para sempre lá na eterna vida. Graça e paz, amados irmãos. Amém. Graça e paz a todos, em nome de Jesus. Nós estamos hoje, o último domingo do mês de maio, domingo dia 31 de maio de 2020, e nós estamos encerrando a nossa série de palavras e cultos da família aqui da missão de Montargis, Portugal. E a gente, para finalizar nosso culto hoje, nós resolvemos estar nós dois aqui, né? Para a gente estar trazendo a palavra aos corações, né? A palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem ministrado aos corações. E ao longo desse mês, né, o Senhor tem ministrado aí, né? Então, conforme Madalena já disse, nós estamos em casal hoje aqui para fechar essa série de mensagens. Então, nós já falamos para os homens, já falamos para as mulheres. Vamos falar hoje à tarde para os filhos, hoje no culto da tarde. E estaremos encerrando essa série de mensagens falando sobre a família, fechando em família, em casal, nesse período que nós estamos vivenciando, todos em família, em nossos lares. É um tempo que o Senhor tem despertado as famílias. E como tema dessa mensagem, nós intitulamos um tema muito propício, porque servir ao Senhor é um privilégio, mas acima de tudo uma escolha. Então, o título dessa mensagem é Servir ao Senhor em Família, uma escolha. Então, esse é o nosso título dessa mensagem. E nós vamos ler a nossa Bíblia, um versículo base, está lá em Josué, livro de Josué, no capítulo 24, e nos versículos 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além de Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E em outras versões diz, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Então Josué, ele escolheu ali, ele e a sua casa servir ao Senhor. E é sobre esse tema que nós estaremos ministrando a mensagem para vocês, família do Senhor, nessa tarde. E nesse domingo de manhã também, porque você pode estar vendo de manhã ou à tarde. Então, nesse dia que se chama hoje. Bem, a gente iniciando sobre essa palavra de Josué, a gente quer... Há uma palavra muito interessante aqui que fala sobre a atitude, né? Josué, ele reuniu todo o povo, né? Depois de suas conquistas. Se você ler todo o livro de Josué, você vai ver que depois das suas conquistas, né? Eles conseguiram, debaixo da liderança de Josué, né? Conquistar toda aquela terra que o nosso Deus tinha prometido para o povo de Israel. E após aquelas conquistas, depois das separações de terra para cada família, para cada tribo, né? Ele então reúne todos, já depois da sua tarefa, vamos dizer assim, cumprida, né? Terminada, ele reúne todo o povo, toda a sua família e ele diz esses 2 versículos, né? Ele coloca diante do povo uma situação. E essa situação vamos trazer aqui como atitude. Uma atitude. Servir ao Senhor, meus irmãos, vai muito além de palavras, como o Ebson pregou semana passada, né? Sobre um amor que não é só de palavras, mas mais de atitude, de ações. Então, escolher servir a Deus vai além do que apenas você estar todos os domingos num culto, né? Em seu culto, em uma igreja, em apenas ser conhecido pela rua que você mora, ser conhecido pela sua comunidade como um cristão, né? Uma família que serve a Deus, vai muito além disso. São atitudes dentro da sua casa, dentro da sua família, que vai demonstrar se realmente você escolheu, se você fez como Josué, né? Ele não quis, ele não se preocupou em relação a todos que estavam ali. Ele foi bem franco e foi honesto. Né? Ele diz o seguinte: olha, eu e a minha família vamos tomar uma atitude no dia de hoje. Eu não sei a vocês. E quando nós estávamos lendo aqui no início, diz que, porém, Josué, né? Ele fala no versículo 14 assim, quer ver, ó? Agora, pois, temei ao Senhor, servi-o com integridade e com fidelidade, deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais de Eufrates do Egito. Então nós vemos uma coisa interessante, a atitude de Josué, que ele conhecia, né? Ele sabia, ele conhecia, né? Ele foi criado, ele conhecia toda a cultura, o contexto histórico, né? E que o povo de Israel várias vezes tinha caído naquilo que os pais ensinaram, os pais antigos, né? O que esses pais vinham trazendo do Egito, vinham trazendo quando serviram lá no Egito, esses deuses, além de Eufrates, lá do Egito, eram deuses pagãos. Mas ele tomou uma atitude, falou assim: olha, eu a partir de hoje, eu não vou servir mais esses deuses antigos, esses deuses pagãos, aquilo que os nossos pais nos trouxeram lá de trás. Isso tem a ver com uma decisão, né? Ele teve uma decisão, ele teve uma atitude. E a gente pode botar aqui, né? Integridade, ele fala aqui, temor e integridade. Eu temo ao Senhor, e por temer ao Senhor, e por conhecer que quem fez tudo isso, quem tirou nosso povo do Egito, quem nos guardou ao deserto, caminhando pelo deserto, quem nos deu essa vitória, nós chegamos aqui, nós não éramos um povo formado em guerra, e conquistamos, guerreamos e vencemos todos os nossos inimigos, e hoje nós temos esses limites todos, e essa paz que vivemos dentro do nosso território. Isso tudo não vem daquilo que os nossos pais falaram lá atrás, daquela cultura pagã, daqueles ensinamentos errôneos, mas sim veio do que eu vivi e que eu estou vivendo, que é pelas mãos de Deus. E ele tomou uma atitude: olha, eu vou servir a este Deus, porque é um Deus que fala e cumpre. Por isso que ele falava com tanto temor, com integridade, né? Porque ele sabia o Deus que ele servia. E isso ele queria trazer para dentro da sua família. Então, servir a Deus
é uma atitude que influencia, né? E aí influencia quem? A nossa família. E aí vem uma outra questão interessante que ele, né? Primeira família, né? Outra coisa interessante que ele é por isso que tomou essa posição, se posicionou, né? Olha, não sei vocês, mas eu preciso influenciar. Se eu não tomar essa atitude, a minha família vai ser igual a família de vocês. Daqui a pouco tá voltando lá atrás, né? Então eu preciso tomar uma atitude que influenciando a minha família a sempre servir a Deus, a um Deus poderoso, ao Deus que nos deu essa vitória toda, né? E o interessante também, Josué, além de ter influenciado a sua casa, ele diz, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Só que a decisão, a escolha de Josué influenciou não só a sua casa, mas toda uma geração, que nós vamos estar vendo no decorrer dessa mensagem. Então, a atitude que você toma na sua família pode influenciar gerações e gerações após você. A sua geração pode ser influenciada pela sua atitude hoje e pode influenciar os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos. Então escolha servir ao Senhor. E essa escolha, uma coisa muito interessante, é uma escolha contínua. Nós não escolhemos uma vez e acabou, mas não é uma escolha do hoje. Conforme nós lemos lá no versículo 15, ele diz assim, porém se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Então esse hoje é muito interessante. Pode ser hoje e acabou, mas eu entendo que é uma decisão contínua. O hoje, está no presente. Então, escolha hoje servir ao Senhor. E nós sabemos que servir ao Senhor é uma situação que envolve muitas das vezes sacrifícios. Lembrando que o único sacrifício que foi capaz de levar a vida eterna foi o sacrifício de Jesus no Calvário. Mas você caminhar com Jesus dia após dia requer de nós sacrifícios. Quem não quer fazer aquilo que a carne pede? A carne, ela tende a pecar. A carne, ela tende às coisas da carne, mas o Espírito tende para as coisas de Deus. Então, se nós dermos mais tendências para a nossa carne, para as vontades carnais, nós vamos escolher coisas erradas. Então, essa escolha é uma escolha diária, é uma escolha contínua. E é uma escolha assim, né? Uma escolha não imposta. Nós que escolhemos, né? Escolha nossa. É um direito que Deus nos dá, né? O livre-arbítrio, né? Quer dizer, a gente escolhe se vai servir a Deus ou não, né? Ou se vai continuar, você está falando isso, se vai continuar servindo a Deus. Então, está em nossas mãos. Está em minhas mãos como pai, como chefe da minha casa, está nas mãos da minha esposa como uma dona de casa, como uma auxiliadora, como a mãe das nossas filhas. Está em nossas mãos termos uma vida de serviço ao Senhor, uma vida dedicada ao Senhor ou não, ou uma vida dedicada às nossas vontades carnais, as coisas que são supérfluas. Então a escolha está em nossas mãos. E Josué, ele colocou diante da sua casa essa escolha, e ele escolheu como cabeça do seu lar servir ao Senhor. E nunca foi tão desafiante fazer essa escolha. Nós estamos em meio a uma pandemia em nossa geração nunca jamais vista. Somente pelos relatos históricos, somente lá em 1918, durante a Primeira Guerra Mundial, houve uma pandemia tão devastadora, e muito mais devastadora que essa, que foi a gripe espanhola, né? Que na verdade ela não começou na Espanha, aqui ao nosso lado, mas começou nos Estados Unidos, só que só foi descoberta e divulgada quando ela já estava aqui na Espanha. Então denominou-se gripe espanhola. Então, e isso faz bastante tempo. Então, em nossos dias atuais, em nossa geração atual, isso é uma coisa inédita, uma pandemia que praticamente parou o mundo.
e obrigou nós a estarmos confinados em família. Então nunca foi tão desafiante para a nossa geração estar vivendo em família. E a gente sabe que viver em família não é fácil. Então a nossa família é a primeira a sofrer o impacto das nossas escolhas. E nós costumamos falar, e é uma coisa, e é uma verdade, a nossa família é o nosso primeiro campo missionário. Não adianta nada nós ganharmos uma cidade inteira, uma vila inteira, uma aldeia inteira, se nós perdermos as nossas filhas para o mundo, as nossas filhas para a perdição. Então, as nossas filhas são o nosso primeiro campo missionário. Então, isso é muito importante. A sua maior influência está dentro da sua casa. Então é na sua casa, é na nossa casa que nós demonstramos verdadeiramente quem nós somos. E assim, como você estava falando, né? Escolher andar com Deus e viver com Deus sempre não é umas escolhas fáceis, né? É uma escolha diária, não é somente você chegar hoje, vou escolher viver com Deus. Não é assim, não é só hoje. E como o Eberson falou, é um processo, é todos os dias. E escolher viver com Deus em família é muito difícil, porque família, gente, viver em família é complicado. Nós estamos vendo, o Eberson falou sobre a questão desse momento em que todas as famílias praticamente estão mais unidas do que nunca. E se a gente for ver as estatísticas, como que aumentou o número de violência doméstica, né? Violência contra a mulher, violência contra as crianças, né? Como que aumentou pais surrando, violentando seus filhos, né? As mulheres, e muitas mulheres até faqueando e matando seus maridos. Então, para vocês verem como que viver em família não é fácil. Não é uma coisa assim, tô com a minha família, é fácil. Não é fácil. Família, como ele falou aqui, né? Família formada, embora saiu do pai, da mãe, os filhos, mas cada um tem o seu temperamento, cada um tem a sua forma de agir, sua forma de pensar, né? Até mesmo aquele casal que tem um filho só. Mas o filho, muitas vezes, não vai pensar igual o pai ou igual a mãe. E aquela família que tem mais de 3 filhos, mais de 4 filhos, né? Cada filho... Podemos ver o exemplo das nossas filhas, Beatriz e Isabela, são gêmeas, mas só que cada uma tem um temperamento. A Beatriz tem um temperamento dela, a Isabela também, apesar de serem idênticas, mas cada um tem o seu temperamento. Então, quer dizer, viver debaixo, né, de uma mesma casa, debaixo do mesmo teto, numa mesma moradia, essa quantidade de pessoas, né, ou 2 ou 4, né, até em casal, porque ele tem o temperamento dele e eu tenho o meu temperamento. Ele tem a forma de enxergar as coisas, eu tenho a minha forma de ver as coisas. Mas é isso que é o bonito da família, né? Por isso que Deus, a maior preocupação de Deus sempre foi a família. Se voltarmos um pouquinho lá no início, o que Deus criou primeiro? Foi o quê? A família. Então, isso que é o bonito, é essa capacidade de cada um com a sua individualidade, com a sua forma de pensar, né? Com o mesmo DNA, mas cada um na sua forma, no seu quadradinho, do seu jeito de pensar, com a sua característica, com a sua personalidade, e se une para formar uma família. Então, irmãos, o que nós temos que entender é que viver em família não é colocar, né, debaixo não é colocar as pessoas de um jugo. Não é que eu, e no caso aqui a nossa família, eu e as meninas, a Isabela e a Beatriz, temos que viver debaixo do pensamento dele e pronto, acabou. Não é autoridade, não é assim, não é uma autoridade como impositiva. Viver em família é o Eberson ter a sua personalidade, eu tenho a minha, e as meninas irão crescendo tendo as suas personalidades. Agora, o que Josué falou aqui, ele diz o seguinte, que não é fácil, mas é possível que todos nós convergemos, né, em vivermos para Deus. E como que isso vai fazer? Como que isso vai fazer? Como ele falou aqui sobre o campo missionário, né? Então, as nossas atitudes têm que refletir a Deus.
E já que estamos em casa nesse período, já que estamos sendo crentes em casa, né? Sendo servo de Deus em casa, então nossas atitudes têm que ser em casa, em nosso lar. Então ter respeito, né? Vamos aí, ter respeito, o respeito entre o cônjuge, ter tolerância com os filhos, né? Os filhos ter respeito com seus pais, tolerância com seus pais, os pais por sua vez também, a questão de paciência, né? De cada um, tem um que é mais agitado que o outro, tem um que é mais rápido, o outro já é mais devagar, mas ser paciente, porque cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento, cada um vai chegar de acordo. E dessa forma, quando nós temos o amor, a paciência, o respeito, quando nós conhecemos a palavra de Deus, conseguimos levar, né, a nossa família toda a servir ao Senhor. E uma coisa interessante aqui sobre servir a Deus em família, sobre essa escolha, é que Josué ele colocou um testemunho. Você continuando no seu capítulo 24 de Josué, lá no versículo 27, diz assim, ó: e disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vós outros, para que não mentais ao vosso Deus. O que estava acontecendo aqui? Voltando um pouquinho atrás. Então, nós falamos no início, Josué reuniu o povo e ele deu uma escolha, né? E diante daquela escolha, ou vocês vão continuar servindo aos deuses lá de Eufrates, do Egito, os deuses lá que nossos pais vieram na herança dos nossos pais, vocês vão continuar servindo esse Deus? Bem, hoje eu tenho uma atitude diante de vocês. Eu vou servir ao Deus Jeová, ao Deus Jerê, ao Deus que fez tudo isso que nós estamos vivendo hoje, ao Deus que nos deu paz, que nos tirou da escravidão, ao Deus realmente vivenciado por mim. É esse Deus que fala, que pensa, né, que age, é esse Deus que eu vou servir. E aí uma coisa linda que nós estamos aqui falando, que a atitude dele foi em família. Então servir a Deus tem que ser em família. Não é só Josué ser salvo, não. Ele, a esposa, os filhos, os netos, os bisnetos, a família toda servindo a Deus. E para memorial daquilo ali, para que não haja mentira, ele botou uma pedra. Eu acho interessante que ele falou aqui que a pedra nos ouviu, e nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras. A gente sabe que pedra não tem ouvido e pedra não fala. Verdade. Né? Então por que ele utilizou essa pedra aqui? Talvez por ser uma coisa sólida, uma coisa imutável, né? E esse objeto sólido, imutável, não vai mudar indiferente das nossas atitudes. Mas o que eu quero trazer aqui para nossos dias, nós queremos trazer para os nossos dias que as testemunhas que vão confirmar se agimos com mentira ou não são os nossos filhos, né? E aí falando um pouco para os nossos filhos, né? Os nossos filhos são colocados como testemunha, porque é dentro da sua casa, no seu convívio diário, que as testemunhas estão lá, né? Que elas vão dizer se realmente você serve a Deus ou você não serve, se você realmente é um servo de Deus ou não, se é mentira, né? E isso aí é uma questão muito importante que nós trazemos hoje. Servir a Deus, não se pode servir a Deus em base de mentiras. Ou você serve a Deus ou você não serve a Deus. E aí vem, como que eu vou fazer que a minha família, se você está falando que não é uma coisa por imposição, né? Que é um respeito pela diferença de cada um, o temperamento de cada um, como que se eu não posso obrigar, se eu não posso impor de uma forma assim, então como que eu vou fazer com a minha família? A sua atitude será o seu testemunho e os seus filhos serão sólidos como uma pedra e imutáveis como uma pedra. Então nós entendemos que essa atitude é uma atitude diária, voltando ao que eu já tinha falado. Então muitas pessoas dizem, né, até mesmo nos jargões políticos,
Difícil não é chegar ao alto grau de um cargo político. O difícil é permanecer nesse cargo. E eu digo também, no servir ao Senhor também. Difícil não é você virar para sua casa, para o seu lar, para suas filhas, para o seu filho e falar: hoje vamos servir ao Senhor, hoje serviremos ao Senhor. Falar: Jesus te ama, Jesus é amor, verdade. Jesus é respeito, é fidelidade. Isso. Se você não faz. Isso é fácil. É fácil. Falar que serve ao Senhor é muito fácil. O difícil é você permanecer na sua palavra e praticar a sua palavra. Vivenciar isso aí. Vivenciar. Mas eu quero dizer que é uma coisa contínua. E a palavra do Senhor lá em Oséias 6,3 diz: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele nos virá como chuva serôdia que rega a terra. Então, difícil não é você ter uma atitude um dia apenas de dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas difícil é você manter na posição de servir ao Senhor em família. Nós vemos diversos exemplos de famílias que tomaram uma atitude, mas aquela atitude ficou no passado. Elas serviram ao Senhor somente no passado, somente quando estavam no calor daquela emoção, no calor do primeiro amor, no calor de estar conhecendo o Senhor naquele momento apenas, e abandonaram o servir ao Senhor em família. Então o Senhor, Ele está falando nos corações nesse dia: persevere. A principal característica dos cristãos, de nós cristãos, é a perseverança. Então nós temos que perseverar como Josué perseverou. Josué não disse apenas: hoje serviremos, hoje eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não, Josué, ele perseverou, e no decorrer da história nós vemos que ele influenciou toda uma geração, não somente a sua casa. Então, e lá em Hebreus 12:1 também diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos uma tão grande nuvem de testemunhas, não só dentro da sua casa, mas durante a nossa caminhada nós temos diversas testemunhas nos observando, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, nós temos que perseverar. Não é somente um momento. A vida com Deus não é somente um momento e acabou. Não, é uma vida de perseverança. Hoje nós temos que ser melhores que nós fomos ontem. Amanhã nós temos que ser melhores do que nós fomos hoje. E continuar. A vida cristã é uma vida de perseverança, um dia após o outro. Então a sua escolha de servir ao Senhor não pode ser somente hoje ou no mês de maio, mês internacionalmente conhecido como mês da família, mas tem que ser uma decisão contínua. Não é somente durante a quarentena que nós estamos confinados, mas continuamente, até você guardar a sua fé. Até nós guardarmos a nossa fé, nós temos que viver em constante perseverança em servir ao Senhor em família. E uma coisa que nos chama a atenção, para a gente estar caminhando agora para o final, né, sobre esse debate gostoso que nós estamos aqui, né, essa conversação muito boa, é sobre que a sua escolha, né, a atitude de escolher, de servir a Deus em família, e isso leva uma perseverança, porque já vimos aqui que não é fácil, né? Não é fácil, mas a perseverança que o Eberson falou, perseverar em continuar através de suas atitudes, né? Tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina, amor, né? Paciência, como algumas coisas já falamos aqui, que tem que ser cultivadas em nossa família, cultivadas na nossa pedra de testemunho, que são os nossos filhos, né? E tem uma promessa muito linda em relação a isso. A gente vê que tem uma consequência muito bonita, porque se você continuar, né, junto conosco aqui, olha, você vira a folhinha da Bíblia aí, ó, em Josué, né, seguindo 24, mas lá no versículo 31 fala assim, olha o que aconteceu.
com a atitude perseverante de Josué. Não só dele, isso que é interessante, né? A família toda de Josué, né? Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué. Então, quando Josué estava vivo, né, eles tomaram aquela testemunha: Josué, nós também vamos servir a Deus como você vai servir. Não é só sua família, não, nós também vamos servir a Deus. Né? Todos os dias dos anciões que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor. Então nós estamos lendo aqui que Israel servia ao Senhor não só nos dias de Josué, depois que os anciões, que aqueles pais de família morreram, mas continuaram servindo ao Senhor. Então, se você hoje que está nos ouvindo, e a gente quer salientar isso muito em sua vida, escolha viver com Deus. Essa consequência não é só vivida agora no presente, né? Você não vai só colher hoje seus filhos restaurados, sua relação restaurada com seu marido, que muitas vezes, mas eu quero ser cristã, mas meu esposo não é. Escolha você. Porque é em família. Deus vai abençoar em família. É isso que está escrito aqui. As famílias daquela época foram abençoadas porque tomaram uma atitude de escolher a Deus e continuar escolhendo a Deus. E é importante entender que servir ao Senhor não é tarefa fácil. Não foi tarefa fácil para Josué, não é tarefa fácil para ninguém. Quem falar que servir ao Senhor é fácil, pode estar meio que equivocado. Voltando um pouco o texto, lá em Josué capítulo 23, versículo 6, ele diz assim: esforçai-vos, pois, muito, ele ainda fala, esforçai-vos, pois, de muito, para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis nem para a direita e nem para a esquerda. Então requer esforço. Josué ele se esforçava para cumprir os mandamentos do Senhor. Para continuar na escolha. Para continuar firme na escolha, preciso se esforçar. Então é com esforço. Não é fácil. Não é fácil. Servir ao Senhor em família não é fácil. Não é coisa fácil. Infelizmente. Mas não é impossível. E também não é impossível. Então, meus amados, prosseguir servindo ao Senhor não é fácil, é tarefa difícil. Então nós vemos que infelizmente muitos filhos de líderes cristãos, obreiros abençoados, muitas das vezes não serviram ao Senhor como seus pais. Então nós vemos aqui que Josué disse que não é fácil, ele disse que deve ser com esforço. Ele ainda enfatiza: esforçai-vos muito. Então neste domingo nós convidamos a você: esforça-te para que você e sua casa sirvam ao Senhor neste dia de hoje. Faça isso. Se esforce para hoje você servir ao Senhor de sua casa. E amanhã, se esforce amanhã novamente. Depois de amanhã, se esforce novamente. Então se esforce todo dia para que você e a sua casa sirvam ao Senhor. Amém? Amém. Vamos orar então para a gente finalizar essa palavra que o Senhor falou através das nossas vidas. Senhor, nós queremos louvar o seu nome, agradecer ao seu nome e agradecer pela tua palavra, Senhor, que falou profundamente aos nossos corações neste dia, neste domingo, Pai, o último domingo do mês de maio, dia 31 de maio de 2020. Ó Deus, que nós possamos, Senhor, prosseguir em conhecer o Senhor dia após dia em nosso lar, e assim como Josué, Pai, nós possamos servir ao Senhor em família, que nós possamos dizer como Josué disse, Pai: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E hoje falaremos isso, e amanhã também, e todos os dias, ó Pai. Ensina-nos, Senhor, a nos esforçarmos, Senhor, para fazer a escolha correta,
para servirmos ao Senhor e não servirmos às vaidades, Senhor, aos prazeres mundanos, Senhor, mas que nós possamos servir ao Senhor juntos com a nossa família. Amém. E que os nossos filhos venham ser testemunhos dessa escolha feitas por nós, feitas pelos seus filhos, pelos pais que decidiram servir ao Senhor nesse tempo que se chama hoje. Amém. Em nome de Jesus nós te agradecemos e te louvamos. Amém. Amém, amém. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. Amém. Uma boa semana a todos. E só para lembrar que nós continuamos todas terça-feira, temos o nosso culto de oração. Você é convidado a participar do nosso Zoom, né? Às 6h30. Agora mudou, era às 6 horas. Agora é 6h30. Todas terças-feiras, 6h30 da tarde. Isso. E todas quinta-feira nós também temos um trabalho muito legal, que é o trabalho com as crianças. E aí convidamos a todos podem participar, tá? É um trabalho que começa às quinta-feira, também às 6h30 da tarde, né? E ali nós temos atividade até que são elaboradas e feitas ao longo da semana. Então você, seus filhos podem participar conosco. Todas as quinta-feiras estamos trabalhando, é o culto para as crianças e para os adolescentes. Então vem participar conosco, né? E a gente, é só entrar em contato ou comigo ou com a irmã Márcia e a gente manda para vocês o link aí. Amém. Grande abraço, Deus abençoe. Boa semana e continue servindo a Deus em família. Não desista.